nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Meditando sobre este versículo no Evangelho de hoje, me veio aquela passagem de Isaías, da obra nova, Moisés coloca nos nossos escritos, que diz, eis que vou fazer uma obra nova, não a vedes? Então, os israelitas no exílio, eles não estavam percebendo aquela obra que já estava no meio deles também. O reino já estava ali entre os fariseus e eles perguntando aonde estava o reino. Então, é preciso que a gente abra os olhos para ver e perceber uma obra nova, o Senhor que está já no meio de nós. Um outro ponto que também meditando sobre essa presença do reino é uma parábola de Jesus que compara o reino ao fermento no meio da massa. No início, quando você toma o fermento, aquela mulher que toma o fermento, ela antes de misturar, se vê o fermento e vê a massa. Mas depois que o fermento é misturado, não se identifica mais, não se pode dizer o fermento está aqui ou está ali. Já estava ali no meio daquela massa e vai produzir o fruto, vai produzir o efeito que aquele fermento faz, que é fazer crescer, dar sabor à massa. É isso que o reino de Deus faz. Um terceiro ponto, ainda sobre essa presença do reino, é sobre aqueles pequenos, escondidos, o julgamento final, quando Jesus diz, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, doente, estrangeiro, e me servistes. E os justos vão perguntar, quando foi, Senhor, que te vimos desta forma? Também os injustos. E Jesus vai dizer, eu estava ali naqueles pequeninos e vocês não me serviram. Então, vinde benditos e afastai-vos de mim, malditos. E ainda um outro ponto que também me veio, meditando sobre esse evangelho de hoje, sobre esse versículo de hoje, foi sobre os discípulos de Emaús. Jesus entra no meio da conversa, vai conversando, os discípulos de Emaús estavam cabisbaixos, estavam desolados, porque Jesus tinha morrido e para eles tinha acabado tudo. E, no entanto, Jesus conversa e mostra as Escrituras, mostra como tudo aquilo deveria acontecer. E, ainda naquele momento, eles não entenderam quem era aquele forasteiro. Somente ao partir o pão que Jesus se dá a conhecer e os olhos deles se abrem. E Jesus diz o Evangelho, Jesus fica invisível. Ou seja, Jesus continuava ali com eles, mas agora já não estava mais visível. Jesus, que é o próprio reino também, a gente pode entender, está no meio de nós, já está conosco. Ele é o Emanuel, mas muitas vezes nós não o percebemos. Então que hoje o Senhor nos dê esta graça de, mergulhando neste versículo, no Evangelho de hoje, perceber como o reino de Deus, como Jesus já se encontra nos nossos pequenos detalhes, naquelas coisas pequenas no nosso dia a dia, como o Evangelho vai entrando em nossa vida, Jesus vai falando conosco e a gente vai percebendo as pequenas mudanças que vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Sejamos como o fermento no meio da massa, sejamos como aqueles discípulos que perceberam a presença de Jesus e não sejamos como os fariseus que estavam com Jesus ali e não perceberam que o reino já estava presente. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia. Deus te abençoe e até amanhã.